Bom dia, meninas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ótimo. Bom, hoje nós temos uma palavra e a Dayana já começou com uma oração direcionada através da nossa palavra de hoje. E é incrível como Deus alinha as coisas, porque por mais que a gente muitas das vezes não saiba o que o outro vai falar, mas o Senhor nos direciona. E a oração da Dayana foi literalmente conduzida pela palavra de hoje, né? E o tema da nossa mensagem hoje é uma pergunta. O que tem ocupado a sua mente? Pare por 2 segundinhos aí e pensa, o que tem ocupado a sua mente? O que mais tem ocupado a minha mente? O que eu mais tenho gastado energia? Porque para nós pensarmos, nós gastamos energia. E o que tem ocupado a sua mente? E nós vamos ler Mateus, capítulo 6. Quem tiver Bíblia pode abrir a sua Bíblia em Mateus 6. A gente vai ler do 25 ao verso 34. Tá? E diz assim: o tema dessa mensagem fala aqui na minha Bíblia que tá as preocupações da vida. Não sei como aparece aí na Bíblia de vocês, mas aqui na minha mostra assim, com esse tema: as preocupações da vida. E será se o que tem ocupado a sua mente são essas preocupações? Será se o que de fato está ocupando a sua mente são tantas preocupações? Somente isso? O versículo 25 diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha só. Isso aqui é uma fala de Jesus para nós, né? Ele nessa passagem já começa aqui falando, né? Já começa aqui nos afirmando que para não nos preocuparmos com a nossa própria vida, quanto ao comer, ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao se vestir. Olha o detalhe. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, né? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Prestem atenção nessa, nessa fala, né? Nessa instrução que ele nos dá aqui, que diz, né, que nós precisamos, né? Não precisamos, aliás, nos preocupar tanto quanto ao que comer, quanto ao que vestir. E mais na frente ele fala que observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? É uma pergunta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você hoje, né? Eu não sei como você acordou nessa manhã, mas você acha que estando preocupada, estando ansiosa, estando com a mente atribulada, como normalmente a gente diz, vai fazer diferença nessa situação que você está vivendo? Vai alterar, vai mudar o decorrer dessa situação? Porque normalmente a gente pensa que a gente vai conseguir resolver as coisas. Mas aqui Jesus nos fala para não nos preocuparmos, né? Que o Senhor, a nossa vida é mais importante. E que se o Pai Celestial alimenta as aves do céu, nós não somos tão importantes como essas aves. Vocês, acredito que todas aqui já entenderam que são filhas amadas. E você não se vê como mais importante que as aves que estão no céu, você ainda não consegue ver o quão preciosa você é para o Senhor. Se você ainda não consegue ver
que o Senhor, para o Senhor, você é muito preciosa, você é mais valiosa do que rubis, do que joias preciosas. Nessa manhã é a hora de você meditar sobre isso e que as preocupações te afastam dessa identidade. As preocupações, elas te afastam do propósito do Senhor para a sua vida. Porque quando nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupadas, nós não estamos pensando nem confiando no Senhor, porque nós deixamos as preocupações roubar a nossa confiança no Senhor. E no versículo é, aqui 28 fala assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês? Homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha só, depois de uma afirmação que Jesus fala aqui, ele pergunta: homens de pequena fé? Então, quando nós estamos nesse momento de preocupação e ansiedade, né, de atribulados, nós esmorecemos na fé, nós deixamos a nossa fé de lado e não estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, não estamos com os nossos olhos fixos no Senhor. E aqui ele diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, ele afirma que o Pai Celestial, ele sabe que vocês precisam delas. Então, ele está afirmando aqui que Deus sabe tudo o que nós precisamos, mas também diz que os pagãos é que correm atrás das coisas como roupas, calçados e comidas. Mas, Gleice, aí você pode perguntar: como que eu não vou me preocupar com a minha vida? Como que eu não vou me preocupar com o que comer, com o que vestir? Olha aqui o que ele diz, que são os pagãos que, que correm atrás dessas coisas. Mas como assim, Gleice? Eu não estou entendendo. Para nós que somos mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu passei um bom tempo vivendo isso. Para nós mulheres é muito importante a gente andar sempre muito bem vestida, melhor roupa, melhor calçado, cheia de acessórios, mas na maioria das vezes é por vaidade, né? E não de fato com o que nós podemos. Por que que eu estou falando isso? Por um tempo eu fui muito consumista. Estou melhorando isso, ainda não estou 100%, mas eu já mudei muito isso. E por quê? Porque eu me preocupava de estar com a melhor roupa, de estar com o melhor calçado, de estar com a melhor bolsa. Não era o que eu podia. Então eu ficava o quê? Fazia dívida. E com a dívida depois vem o quê? A preocupação de como eu vou pagar a dívida. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas eu passei. E olha aqui qual é essa preocupação que Jesus nos fala aqui sobre isso. Sobre esse vestir. Então eu estava vivendo o quê? Um ciclo vicioso. Eu estava comprando para alimentar algo, alimentar um vazio. E eu estava fazendo dívida e depois a dívida me consumia de preocupação, porque eu precisava pagar. Eu precisava pagar o que eu comprei, né? Então a gente acaba o quê? Se frustrando, trazendo mais problemas para nossa vida, trazendo problemas para o nosso relacionamento, porque nós sabemos que o nosso financeiro ele atrapalha na nossa vida conjugal, ele atrapalha dentro da nossa casa, ele atrapalha no nosso trabalho, ele atrapalha nos relacionamentos com as pessoas. O financeiro é uma das áreas que mais atrapalham, Ana. Pode atrapalhar a nossa vida em todas as áreas, em todas as outras áreas, porque é algo que mexe muito com o nosso emocional. E aqui nós trazemos outros problemas,
como as preocupações, ansiedade, muitas vezes até depressão. Quantas pessoas não já entraram num quadro depressivo por conta de dívidas? Mas Jesus, ele nos instrui sobre isso. Não se preocupe, né? Mas para que a gente não se preocupa, como que eu não vou me preocupar? Aqui está a chave. Para que nós não venhamos nos preocupar, para que nós, de fato, venhamos descansar, né? Eu preciso confiar em Deus. Porque se eu não consigo ter fé que o Senhor cuidará de mim, como Ele cuida aqui, como aqui fala, que Ele cuida dos lírios do campo. Então, como eu não vou ter fé que o Senhor vai cuidar de mim? Se eu sou filha preciosa para Ele. Como que eu não vou crer, acreditar que o Senhor vai cuidar de mim, que o Senhor vai prover, porque aqui Jesus também afirma que Ele sabe o que nós precisamos. Se Deus sabe do que nós precisamos, Ele vai prover o que nós precisamos. Então, aí você pode pensar, né? Mas como que eu vou viver sem essa preocupação do que vestir, do que comer? Quando você conhecer mais sobre quem Deus é. Porque nós, para confiarmos, nós precisamos conhecer. Nós não vamos confiar em quem nós não conhecemos. Então, para você confiar em Deus, você precisa conhecê-lo. E como você conhece Deus? Lendo a palavra, buscando a palavra, fazendo a leitura da palavra, pedindo para o Senhor, me revela quem o Senhor é. E assim você vai ter confiança em quem Deus é. E assim você vai depender de Deus. Então, você pode pensar, mas eu confio em Deus. Você realmente confia em Deus? Você vai saber quando realmente você confia em Deus, quando você largar o controle das coisas e deixar o controle nas mãos de Deus. Quantas vezes a gente já disse assim, Senhor, eu, eu entrego essa situação nas tuas mãos, eu não vou mais fazer nada. Aí você ora que daqui a 10 minutos você vai e já pega o controle de volta e não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz várias vezes. Então, esse momento que nós vemos que nós não estamos confiando totalmente, nós não estamos dependendo totalmente. Então, aqui, Jesus nos instrui que nós precisamos confiar no Senhor, porque só de fato, quando nós confiarmos, é que nós vamos desfrutar disso aqui, de não nos preocuparmos, né, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, porque o Senhor sabe do que nós precisamos. E nós passamos por muitas situações como essa, de nos preocuparmos, né? Preocuparmos com o que acontecerá amanhã. Mas aqui também fala que nós não podemos. Aqui o versículo 27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós não vamos. Pela força do nosso braço, nós não vamos acrescentar uma hora sequer a mais que dirá, pela força do nosso braço, mudar a situação, sabe? E nessas horas de tribulações, nessas horas, é que nós somos também convidadas a olhar para o Senhor, a buscar o Senhor, a buscar o descanso que Ele fala que nos dará, né? Então, aqui, nós somos instruídas a não nos preocuparmos, a descansar no Senhor, tá? A ter fé de que o Senhor cuidará de nós, como Ele cuida dos lírios do campo. E aqui no versículo 33, ele dá mais uma instrução. Essa é uma instrução, um direcionamento que é a chave que vira na nossa vida, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha só,
Olha o que que Jesus nos instrui aqui, nessa passagem, nesses 2 versículos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele é muito claro quando ele fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É, como a Dayana sempre fala, nós estamos aqui rompendo. A maioria está aqui todas as manhãs. E glória a Deus por isso que nós temos entendido isso e temos buscado o Senhor. Mas o que nós temos feito com o que nós temos de fato aprendido aqui com a Dayana? Dayana tem se dedicado em nos instruir, em nos encorajar, em nos ensinar. E o que temos feito com o que ela tem nos falado? Nós temos de fato praticado, nós temos de fato vivido o que ela tem nos instruído, o que nós temos entendido aqui na palavra, não só no que ela fala, mas também no que a palavra nos diz, porque às vezes ela entende uma coisa, ela tem uma revelação, e nós podemos ter outra revelação da palavra, porque a palavra, ela, de diversas formas, ela fala conosco. Então, o que você tem feito? Você tem feito um momento de leitura da palavra fora daqui do devocional, ou você tem apenas escutado o que a Dayane tem falado, o que outras pessoas têm falado aqui? Porque isso também faz a diferença. Nós precisamos conhecer a palavra. É a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra que faz nós termos intimidade com o Senhor, é a palavra que vai fazer com que nós tenhamos intimidade com Deus, que temos revelação de quem Deus é, e assim nós nos apropriarmos de quem nós somos em Deus. É através da palavra. É através do nosso relacionamento com o Senhor. Não tem outro caminho, não tem outro lugar, não tem outro meio. É aqui, é na intimidade com o Senhor. É no momento, de fato, em que está eu e o Senhor, é através da minha oração. Eu não sei orar. Fale. Ah, eu não sei falar palavras bonitas. Sim, eu não quero palavras bonitas. Ele quer que você seja sincera. Ele quer que você fale o que está dentro do seu coração. Ele quer que você fale as suas dores. Mas eu não sei pedir para o Senhor. É nessa hora que a gente se enche de humildade e vai falar com o Senhor. Pai, eu não estou aguentando mais essa situação. Pai, eu preciso mudar isso. Pai, resolve essa situação para mim, mas de fato entrega para o Senhor. Porque se nós nos enchermos de preocupações, que é isso que as coisas do mundo nos trazem, nós estamos vivendo rodeadas de muito deixa eu lembrar aqui a palavra, em que as pessoas estão mostrando uma vida muito perfeita, digamos assim, né? De muitas, de muitas ostentações, de muito perfeccionismo, né? E muitas pessoas acham que de fato é somente isso, e não é. Porque as pessoas só mostram um terço do que elas estão vivendo, só mostram o que elas querem na internet. E a gente vê como se fosse uma vida perfeita, mas não é. Nós sabemos que as coisas elas vêm como sacrifícios. Nós sabemos que caminhar com Jesus não é tão simples, mas nós precisamos nos render. E quando nós nos rendemos, nós vivemos o propósito do Senhor. Quando nós, de fato, chegamos a esse ponto aqui de confiar, de conhecer o Senhor e não nos preocuparmos com o dia de amanhã, nós estamos vivendo na dependência do Senhor. Nós estamos vivendo em confiança, vou colocar assim. Nós estamos vivendo em total confiança no Senhor. Porque quantas das vezes nós queremos entregar o controle para Deus, nós nos pegamos de volta. Porque nós queremos ter o controle da situação. Nós queremos ter o controle de todas as coisas. Porque nós queremos resolver tudo. E assim nós nos sobrecarregamos. Nós ficamos cansadas, frustradas, ansiosas, né? E nós deixamos de desfrutar de muitas coisas, né? A Dayana sempre fala com muita leveza, eu acho incrível como ela fala das coisas, sempre com muita leveza, com muita simplicidade, e eu acho lindo isso, né? Que parece que tá tudo se acabando, pode estar tudo se acabando, mas ela tá ali, sorrindo. Isso é plenitude, gente.
Isso é estar confiando no Senhor, sabe? Isso é lindo, eh, você olhar para a pessoa e ver de fato que ela está no momento em que ela encontrou viver uma plenitude do Senhor, sabe? E é isso que o Senhor quer para nós. Vocês acham que o Senhor se agrada de vermos nós preocupadas, ansiosas, com medo? Não, o Senhor não nos fez para viver assim. Uma coisa, deixa eu falar para vocês o que eu tenho entendido. Uma coisa é eu preocupar e eu entregar para o Senhor. Outra coisa é eu me manter preocupado o tempo inteiro, entendeu? Uma coisa é eu descobrir a situação, eu ver a situação, eu me preocupar aqui por um momento. Não, eu não vou conseguir resolver isso, não vou conseguir, mas eu vou orar para quem consegue resolver. E eu vou lá, eu oro e eu entrego. Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Então me direciona, me dá uma instrução, me diz o que eu preciso fazer, me dá provisão, como que eu faço e deixa. Isso é descansar. Mas agora, se daqui a pouco você vai lá e pega tudo de volta, nós não estamos confiando. Nós não estamos descansando no Senhor. E o Senhor nos chama para esse descanso. O Senhor nos chama para confiar nele. O Senhor nos chama para viver uma vida de intimidade com ele. E aqui, através dessa instrução, né, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu anotei aqui e eu já fugi completamente de tudo que eu anotei. Mas uma coisa que eu anotei aqui, que eu fiquei pensando muito nisso e eu fiquei: "Meu Deus, é exatamente isso", que diz assim, né, aqui fala que nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, né. É uma instrução que o Senhor nos dá. E aqui eu coloquei assim: quanto mais o que é que nós precisamos fazer, né, porque quanto mais buscamos, mais conhecemos, e quanto mais eu conheço, mais eu confio, e quanto mais eu confio, mais eu desfruto. Olha só aqui o segredo da nossa vida com Deus. Quanto mais buscamos, mais conhecemos. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. E quanto mais eu confio, mais eu desfruto. Por que que nós olhamos para a Dayana hoje e nós vemos essa mulher que desfruta? Porque ela tem buscado conhecer, ela tem buscado aprender, ela tem buscado confiar e tem desfrutado. E não somente ela, mas nós vemos nossos pastores, né? Eu não sei vocês, qual pastor vocês têm, mas eu tenho um pastor que ele exala confiança no Senhor. Eu tenho um pastor que ele é incrível nisso. Ele não mede esforços para fazer a vontade do Senhor acontecer no nosso meio. E é lindo ver a ousadia que ele tem em fé. É lindo ver a confiança que ele tem em Deus, porque ele conhece o Deus que ele serve. E nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar conhecer esse Deus. Nós vemos Moisés, nós vemos Josué, nós vemos José, nós vemos Davi, nós vemos Abraão, homens que se renderam ao propósito do Senhor e viveram grandes coisas. Esse mesmo Deus que estava com eles é o mesmo Deus hoje, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus soberano que está conosco hoje, que nós desejamos caminhar com ele. Então, nós precisamos também desejar conhecê-lo de uma maneira que nós venhamos depender, que nós venhamos confiar, entregar todas as coisas para o Senhor, entregar as nossas preocupações, entregar as nossas lutas para o Senhor. E aquilo que o Senhor nos direcionar, nós iremos fazer.
nós iremos obedecer, porque muitas das vezes nós, como eu falei, nós falamos que entregamos algo e nós pegamos de volta. Por que que nós pegamos de volta? Porque nós queremos estar no controle de todas as coisas, nós queremos resolver tudo, mas nem tudo nós iremos resolver na nossa força do braço, porque a maioria das mulheres hoje, com tantas situações de feministas, querem que ser iguais aos homens. Nós nunca seremos iguais aos homens. Nós queremos resolver as coisas como os homens, nós queremos ter a autoridade que os homens têm, mas nós não somos. Nós não fomos criadas para esse lugar de controle. Nós não fomos criadas para esse lugar. Nós fomos criadas para um lugar de sermos auxiliadoras, né? E aqui nós vemos tudo isso. Porque quando Jesus nos instrui aqui a não nos preocuparmos, a entregarmos o controle para o Senhor, Ele está nos instruindo também a entregarmos o controle da nossa casa para o Senhor, a entregar o controle não só da nossa vida, sabe? Mas a depender totalmente do Senhor em todas as situações, em todas as áreas da nossa vida. E aí é onde nós vamos aprendendo a ser lapidadas também dentro da nossa casa. Porque, como mulheres, para quem já é esposa, que viveu esse momento de que, eu não dependo de homem nenhum. Não sei se você usa essa expressão ou se você já usou essa expressão. Eu já usei e não a uso mais. E nem me alegro de ter usado essa expressão antes. Mas hoje o Senhor nos direciona a viver o tempo de voltar para o lugar de origem, de voltar para o lugar onde o Senhor nos criou para estarmos, de auxiliadoras, não de resolver todas as coisas, não de ter um marido e ele tá ali só de enfeite, porque nós tiramos a autoridade do nosso marido. Então, como ele vai resolver as situações? Então, nessa passagem, eu aprendo várias coisas. Nessa passagem, eu aprendo, temos várias instruções aqui, a não nos preocuparmos, a não ficarmos ansiosas, a depender do Senhor, a entregar o controle. Quando nós entregamos o controle para o Senhor, nós de fato temos que aprender a sermos auxiliadora, para nós que somos esposas, sermos submissas ao Senhor e aos nossos maridos, sabe? Então aqui nós temos várias instruções e eu gostaria de ler aqui com vocês, porque Deus me deu essa palavra aqui ontem à noite, eu estava pensando, meu Deus, isso aqui literalmente se encaixa com o livro que eu estou lendo. E eu recomendo muito esse livro para vocês. Eu estou lendo esse livro aqui. Finalizo ele essa semana. O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. Esse livro foi a Ruth leu e eu amei os trechos que ela compartilhou. Eu falei, eu preciso ler esse livro. E eu queria ter lido ele ano passado, mas eu não consegui. Todos os livros que eu leio, o Senhor é um direcionamento do Senhor para o tempo que eu preciso. E eu estou agora aprendendo muito com esse livro. Aqui fala, aqui diz assim, um pedacinho dele que eu vou ler para vocês fala assim: é por isso que as pessoas mais estressadas são obcecadas por controle, fracassam naquilo que mais buscam. Quanto mais tentam controlar o mundo, mais percebem que não podem fazê-lo. A vida torna-se um ciclo de ansiedade, fracasso, ansiedade, fracasso, ansiedade e fracasso. Não podemos assumir o controle, porque não cabe a nós essa tarefa. A Bíblia tem uma ideia melhor. Em vez de buscar o controle total, renuncie a ele. Você não pode dirigir o mundo, mas pode confiar que Deus o fará. Essa é a mensagem por trás da admoestação de Paulo, que fala: alegre-se no Senhor. A paz está ao nosso alcance, não por falta de problemas,
mas por causa da presença de um Senhor soberano. Em vez de repetir o caos do mundo, alegre-se na soberania do Senhor, como fez Paulo. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E aqueles que causavam problemas na igreja, aqueles que pregavam por inveja e rivalidade, seus motivos egoístas não são páreo para a soberania de Jesus. Então aqui fala, em vez de repetir o caos do mundo, alegre-se na soberania do Senhor. E no início fala, né, que as pessoas mais estressadas são obcecadas por controle. Será que nós somos obcecados por controle? Você já se perguntou isso? Será se eu preciso estar no controle para me sentir bem? Será que eu preciso ter tudo ao meu redor para que eu me sinta bem? Que se uma coisa sai do eixo, eu já não estou bem, eu já não fico bem. E aqui o que essa passagem nos afirma, né? Aqui é o que nós somos instruídos a não nos preocuparmos, a não estarmos no controle. Porque quem precisa estar no controle é o Senhor, e Ele está. Quando nós saímos da frente, o Senhor age. Quando nós entregamos o controle para Ele, Ele faz o que Ele precisa fazer. E quantas vezes nós estamos no meio? Não estamos deixando o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Não estamos deixando o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Por teimosia, por desobediência, por achar que eu dou conta. Não, eu dou conta. Eu vou fazer, eu consigo, eu posso, eu não preciso de ninguém. Será mesmo? Então, nessa passagem, nós aprendemos que não nos preocuparmos, a não ficarmos ansiosos, que nós precisamos buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor, ter intimidade com Ele, porque quanto mais conhecemos, nós mais estamos em intimidade, quanto mais eu conheço, mais eu confio, e quanto mais eu confio, mais eu desfruto. E olha que maravilha chegar nesse momento de desfrutar. Que maravilha é quando nós chegamos nesse momento de desfrute. Desfrute foi uma das palavras que eu ouvi da Dayana ano Entendi. passado. Numa das nossas conversas, ela falou: se você precisa aprender a desfrutar. Como assim? Desfrutar. Eu falei, vou aprender. Preciso aprender a desfrutar. E aqui está o segredo. Quanto mais confiamos, quanto mais conhecemos o Senhor, nós vamos aprender a desfrutar. Nós vamos aprender a descansar e a entregar todas as coisas para o Senhor. Nós vamos estar livres de problemas? Não, meninas. Os problemas eles vão existir. As tribulações vão vir. Mas nós sabemos quem está conosco. Nós sabemos quem traz a solução. Nós sabemos quem resolve todas as coisas. E as coisas ficam tão mais leves. As coisas ficam tão mais simples. Quando a gente entende isso, sabe? Quando nós entendemos onde é o nosso lugar, onde de fato nós precisamos estar. E nós descomplicamos tanto essas coisas quando nós entendemos isso. E aí a gente se pergunta, por que que eu demorei tanto a entender isso? Por que que eu demorei tanto a entender isso? Então, que nessa manhã vocês aprendam, né? Essa mensagem ela não foi só para vocês, mas ela foi para mim também ainda, porque eu estou aprendendo ainda a desfrutar. Eu ainda estou aprendendo, sabe, a depender inteiramente do Senhor, porque tem dias que não é fácil, mas é onde nós precisamos agir com paciência, né, e dizer, Senhor, me ajuda aqui, aquieta os meus pensamentos, fecha aqui a minha boca para que eu não fale nada que não vinha te agradar. Então, é uma constância, é algo diário, é uma construção diária. Não vai ser
todos os dias que você vai acertar, mas nós precisamos todos os dias fazer um pouquinho de cada vez. E é nessa constância que nós vamos alcançando essa dependência do Senhor, é que nós vamos confiando. Nós, de fato, estamos aqui na construção de um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com uma pessoa você já não conhece, não começa aqui em cima. Você começa aqui embaixo. Você vai aos poucos, você vai se apresentando, você vai dizendo como você é, o que você gosta. Com o Senhor é do mesmo jeito. E aí você vai desejando, vai subindo mais um degrau, vai conhecendo mais, vai confiando mais. E assim nós vamos crescendo, amadurecendo e desfrutando, sabe? Então, que vocês hoje, não sei como você está, mas que você hoje decida entregar as suas preocupações para o Senhor, entregar a ansiedade para o Senhor, porque nós não fomos feitas, nós não fomos criados para viver ansiosas e preocupadas, mas nós fomos criados para ver beleza nas coisas, para desfrutar do que o Senhor tem para nós, para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu amo esse versículo, Romanos 12, 2, que diz para que nós venhamos renovar a nossa mente, para buscar, para que nós venhamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, quando nós temos a nossa mente renovada, nós vamos aprendendo tudo isso aqui. Tudo é a partir daqui. Esse livro aqui que eu falei para vocês, ele também fala muito sobre crenças. E é incrível como essas crenças, elas nos limitam e nos paralisam e muitas das vezes nos impedem até em avançar no nosso relacionamento com o Senhor, porque foram criadas e elas estão só aqui na nossa mente. Mas quando nós reconhecemos e nós desejamos mudá-la pela renovação da nossa mente, nós conseguimos paralisá-las, nós conseguimos quebrá-las e avançar. E aí, meu amigo, quando nós rompemos, é igual a borboleta quando ela rompe o casulo. É só subir, é só voar. Então, que nessa manhã vocês, vocês tenham entendido quem é o Senhor, que Ele cuida dos detalhes, porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe de tudo que nós estamos precisando, de como nós nos sentimos. Mas Ele quer que a gente fale. Fala para o Senhor hoje, nesse dia. Desabafe com o Senhor. Desabafe para Ele o que você está precisando, a situação que você está vivendo, a preocupação que você está nesse dia. O que que tem tirado o teu sono, o que tem tirado a tua paz, a solução que você está precisando. Se você precisa de saúde, peça para o Senhor. Se você precisa de um recurso financeiro, peça para o Senhor. Ah, tu não sabe do quanto que eu estou pedindo, Senhor, do ouro e da prata. Ah, tu não sabe a roupa que eu estou querendo. Senhor, veste os lírios do campo. Então, não tenha medo de pedir para o Senhor, porque Ele é o nosso Pai. E Ele nos dá à medida que nós precisamos. E Ele nos dá, na maioria das vezes, meninas, muito mais do que pedimos ou pensamos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso descobrir que esse Pai, Ele nos ama e Ele cuida de cada detalhe. Amém? E amanhã vai ter outra convidada. E fiquem com Deus.